Muito cuidado amanhã, porque pode acontecer algo de grande impacto no mercado de criptomoedas. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, que teve um final de semana mais estável, sem grandes movimentos, mas indicando que ele pode cair. Também vou estar atualizando a análise dos eventos macroeconômicos. Nessa semana teremos eventos importantes que podem mexer com o mercado como um todo. Também vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, análise dos gráficos das principais criptomoedas do mercado. Mas antes de continuar, pessoal, primeiramente não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like aí embaixo para dar aquela força, comentar aí, pessoal. Vou voltar a responder os comentários. Nessa última semana as coisas foram corridas aqui, tá? Mas vou voltar a responder todo mundo. E pessoal, se vocês ainda não seguem o nosso canal no Telegram, aí embaixo vai ter um link para você seguir o nosso canal. E seguindo o nosso canal do Telegram, que é gratuito, vocês conseguem ficar por dentro de novidades em primeira mão, notícias aí que impactam o mercado de criptomoedas. Tá? Mas dito isso, bora lá falar da situação do Bitcoin, comentar sobre o que está acontecendo hoje. Agora há pouco tivemos um fechamento do gráfico semanal do Bitcoin. E aí, Tainan, o que está mostrando aqui nesse gráfico? Pessoal, gráfico do Bitcoin, para mim, continua na mesma dos últimos dias, tá? Quando a gente olha aqui só o gráfico, o Bitcoin, na minha visão, continua no range, né? Que é uma faixa de preço entre os 90 e os 107, tá? E até agora ele não conseguiu sair dessa faixa de preços. A tendência principal do Bitcoin aí nos últimos meses ainda continua sendo de alta. O Bitcoin não reverteu para baixo essa tendência dos últimos meses, mas o que poderia fazer o Bitcoin reverter seria se ele perdesse, se ele rompesse os 90 mil dólares para baixo, que é essa região de suporte aqui dessa faixa de preço, tá? Se isso acontecesse, pessoal, se o Bitcoin rompesse ali os 90 mil dólares para baixo, a coisa ia complicar muito, porque o Bitcoin estaria formando um padrão gráfico conhecido como topo duplo. Aí sim, ele poderia estar dando um início a um processo de reversão daquela tendência de alta que tivemos desde novembro, principalmente, tá? Que o mercado deu aquela subida forte com a vitória do Donald Trump, né? E caso a gente formasse um topo duplo aqui no Bitcoin, o alvo seria na região de aproximadamente 76 mil dólares, tá? Mas lembrando, isso que eu tô mostrando aqui do topo duplo ainda é só um dos cenários, tá? Porque não tivemos rompimento abaixo dos 90 mil. Até agora, os 90 mil dólares tem sido uma forte região de suporte, tem impedido que o preço do Bitcoin caia, e se é uma região de suporte, acaba sendo aí uma região de compra, pelo menos historicamente. Desde novembro até agora, quem comprou Bitcoin nos 90 mil dólares conseguiu, ou pelo menos teve a oportunidade de vender acima, no 100, 105, porque o Bitcoin foi, nas últimas vezes em que ele bateu nos 90 mil dólares, ele subiu acima dos 100 mil dólares. E também tem um cenário possível aqui que, por enquanto, a gente ainda não teve a concretização, mas eu acho até mais provável que seria o Bitcoin romper para cima esse retângulo, tá? E aí, a gente poderia ter alvo para o Bitcoin, caso esse rompimento do 108 ocorresse, lá na região de aproximadamente 130, eu considero 120 aqui mais plausível, tá? Os 120 mil dólares aí o Bitcoin poderia chegar. Por enquanto ele está andando de lado, como eu disse, sem grandes novidades aqui nos tempos gráficos menores também, tá difícil ver algum padrão aqui. O que a gente sabe é que tem risco dele cair lá nos 90 mil dólares, porque, meus amigos, o Donald Trump não tá pegando leve, tá? Esta semana pode ser uma semana agitada. O mercado americano agora nos futuros de noite abriu até bem. Eu achei que pudesse abrir pior. E, meus amigos, a notícia bomba deste domingo que fez o mercado de criptomoedas cair um pouco no final da tarde, tá? Principalmente as altcoins. O Bitcoin não caiu tanto, né? Caiu ali 1,5%, não é grandes coisas. Mas a gente teve altcoins aí caindo mais de 5, 6, 7% nesta tarde. E isso aconteceu, pessoal, principalmente por causa da notícia de que o Trump vai anunciar tarifas de 25% sobre o alumínio nesta segunda-feira, tá? Inclusive, isso pode afetar o Brasil, porque o Brasil é um dos fornecedores de aço e alumínio para os Estados Unidos, e com essas tarifas, principalmente ações de siderúrgica na Bolsa Brasileira podem sofrer aí nesta próxima segunda-feira, a partir de amanhã, tá? E, meus amigos, isso aqui não é uma coisa boa para o mercado, tá? Porque ele está falando aqui de tarifas recíprocas, né? Que pode incluir outros produtos. Ainda não está muito claro, tá? Amanhã que ele deve anunciar, mas fato é que talvez amanhã a gente tenha aí mais notícias que desagradem os mercados, porque, como eu já comentei com vocês, pessoal, o mercado financeiro, né? O mercado em geral não gosta de guerra comercial.
Guerra comercial gera aumento de preços, aumentos de custos, isso torna produtos mais caros, isso leva à inflação, que é a perda do poder de compra por parte das pessoas, e com isso os bancos centrais, como no caso dos Estados Unidos que está impondo a tarifa, acabam sendo forçados a subir os juros, o que acaba derrubando ativos de risco como ações, criptomoedas, porque quando você tem títulos de renda fixa pagando juros muito alto ou muito acima da inflação para tentar frear a economia, isso faz com que os investidores saiam de ativos de risco e prefiram ficar com seu dinheiro ali na renda fixa, ganhando um valor muito bom sem correr nenhum risco, tá? Então, esse é o problema, por isso que o mercado pode não gostar disso. Mas enfim, pessoal, a gente vai saber melhor aí sobre essas tarifas recíprocas que o Trump vem falando aí desde a sexta-feira passada, amanhã, tá? Provavelmente amanhã a gente vai saber. Aliás, aqui tá falando que é na terça ou na quarta-feira, né? Mas a gente tem que ficar de olho, viu, pessoal? Porque a gente pode a qualquer momento ter novidades amanhã, tá? E é durante a semana que o Donald Trump tá mandando coisas aí que estão impactando o mercado. A gente também teve uma notícia de que a China vai impor tarifas de 10 a 15% sobre energia e veículos que são produzidos nos Estados Unidos, tá? E vai começar a valer essa tarifa a partir de amanhã também. Então, amanhã a gente vai ver aí quais vão ser as repercussões disso. Amanhã pode ser um dia volátil. Essa semana tem tudo para ser uma semana volátil. Em termos de eventos macroeconômicos importantes, amanhã, nessa segunda-feira, a gente não vai ter nada. Mas a semana, meus amigos, vai ser tensa, tá? A partir de terça-feira, a gente começa a ter eventos da economia dos Estados Unidos impactando. Na terça-feira, depois de amanhã, dia 11 de fevereiro, ao meio-dia, a gente vai ter o Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, falando em público. O mercado provavelmente vai ficar bastante apreensivo aí para saber o que ele vai falar. Provavelmente o mercado vai perguntar para ele em relação a essas políticas de guerra comercial, o possível impacto, se isso pode impactar os juros. Então provavelmente vai estar todo mundo com atenção nele na terça-feira, ao meio-dia, no horário de Brasília. Na quarta-feira, dia 12 de fevereiro, meus amigos, a gente vai ter o dado de inflação ao consumidor dos Estados Unidos, o CPI de janeiro, tá? Então, primeiro o CPI deste ano, e depois, né, a gente vai ter o dado 10h30 da manhã, e depois, da parte da tarde, ali ao meio-dia, o Jerome Powell vai estar fazendo outro depoimento, vai estar falando de novo. Então, a gente pode ter bastante agitação nos mercados. Na quinta-feira, 13 de fevereiro, a gente vai ter pedidos iniciais de seguro-desemprego e índice de preço ao produtor de janeiro. Esse dado é bastante importante. E na sexta-feira, vendas do varejo. Então, a partir de terça-feira, meus amigos, a gente entra numa montanha russa aí para o mercado global como um todo, e as criptomoedas também acabam acompanhando isso, sem contar o Donald Trump, que a qualquer momento pode falar alguma coisa, tá? Essa semana a gente vai ter alguns balanços corporativos, mas não temos balanços das Big Techs importantes aqui, tá? Então, acho que não vai impactar muito o mercado como um todo. E aqui, pessoal, a gente também tem que olhar a situação da análise de sentimento, que não tá muito legal para o Bitcoin não, tá? Quando a gente olha aqui o long short ratio, pessoal, ele tá próximo de 2 aqui, tá? Ele tá muito alto aí para os padrões dos últimos dias, tá? Isso aqui não tá uma situação saudável, não. Significa que ele perto de 2 aqui, significa que a gente tem aproximadamente 2 pessoas apostando que o Bitcoin vai subir para cada pessoa que aposta que vai cair. Então, isso significa que as baleias podem tentar jogar o mercado para baixo para liquidar esse pessoal que está apostando na alta, tá? Quanto ao Liquidation Rich Map, pessoal, esta semana provavelmente eu vou estar com ele de volta, vou ter assinatura para estar mostrando aqui para vocês nas análises e atualizando a situação do mercado de criptomoedas, tá? Então, esta é a situação que eu estou vendo aqui. Vejo o mercado aí bastante arisco, né? Um mercado aí com mais pessoas apostando na alta do que na queda, o que pode levar as baleias a tentarem fazer o Bitcoin testar pelo menos os $90 mil novamente. Temos que ficar de olho, porque ele não pode romper os $90 mil para baixo. Em termos aqui de análise de gráfico das principais criptomoedas, pessoal, primeiro, tá? Dominância do Bitcoin segue alta, não cai, e enquanto a dominância do Bitcoin continuar alta, a gente tende a ver altcoins derretendo de preço, tá? Infelizmente, é a triste realidade, viu, pessoal? Se a dominância continuar subindo, como está subindo nos últimos dias, sem parar, a gente vai ver as altcoins derretendo mais ainda, para infelicidade de quem está holdando altcoin. Eu sei bem a dor que é isso daí, tá? Infelizmente, é algo tenso.
Ethereum, pessoal, a situação da Ethereum não está muito legal, tá? Ela parece ter rompido para baixo nos últimos dias a região de suporte dos $2.600. E agora, meus amigos, o próximo suporte para Ethereum relevante, ele está ali na região de aproximadamente 2.400, tá? Então, Ethereum para mim está em tendência de queda, não estou conseguindo ver aqui para Ethereum, por enquanto, nenhum sinal de alta até agora, tá? Então, Ethereum pode cair até os 2.400 aí nos próximos dias ou talvez horas. Solana, meus amigos, Solana parece ainda estar dentro aquele possível triângulo simétrico, né? Ou flâmula, vou ajustar um pouco aqui, tá? Mas a gente continua aqui, tá? Se a Solana romper isso para cima, ótimo, mas se ela romper para baixo, meus amigos, a situação fica feia. E aí a gente pode ver Solana a $142, tá? Então a gente tem que ficar de olho nisso. BNB, Binance Coin, pessoal, gráfico de 1 hora da Binance Coin, ela parece ter rompido para baixo, um pequeno ombro, cabeça-ombro aqui no H1. Se a gente fizer uma projeção aqui de alvo, né, para a gente ver até onde pode ir a Binance Coin após formar aqui esse ombro, cabeça-ombro, a gente vê alvo para ela lá na região de aproximadamente, vamos ver aqui, ela tá caindo forte, né, pessoal? Tá uma queda meio exagerada aqui agora nesse horário, tá? Alvo lá na região dos $570. Então a situação não tá legal para Binance Coin. XRP está numa região de suporte, tá? Apesar de ter caído aí nas últimas horas. Região dos 2,30 ainda tem segurado a XRP. Se ela romper para baixo aí complica, mas por enquanto tá se segurando bem. Dogecoin também tá andando de lado, pessoal. Essa região aqui de aproximadamente 24 centavos de dólares é uma região que ela está se segurando, 22, 24 centavos. A região de suporte por enquanto tá andando de lado, tá? Tron, pessoal, também tá andando de lado, mas nas últimas horas aí fez uma quedinha meio feia, né? Ela devolveu boa parte da alta, tá? Isso não tá muito legal não, né? Graficamente dá para dizer aqui que nos tempos gráficos de 1 hora ela rompeu para baixo aí uma deriva, pelo que parece, tá? Então ela poderia aí cair até a região, vamos ver aqui, eu acho que já bateu esse alvo, pessoal, a região dos 22, 23 centavos, já bateu esse alvo, tá? Tom, pessoal, andando de lado, sem padrões gráficos, tá? Avax, andando de lado também, sem padrões gráficos novos, depois da queda dos últimos dias. Aave também andando de lado, sem padrões gráficos novos, nos tempos gráficos menores, mas nos tempos gráficos maiores, a impressão que eu tenho é que a Aave rompeu para baixo, um topo duplo com alvo lá na região dos $175, tá? Então, meus queridos, a gente pode ver Aave a $175 aí nos próximos dias, é algo para a gente prestar bastante atenção, tá? Meu gráfico deu um tilt aqui, agora o desenho saiu, tá? Então, Aave pode ir lá nos $175 ainda. Situação não tá fácil para Aave. Pendle já bateu o alvo daquele ombro, cabeça, ombro. Por enquanto, não temos padrões gráficos novos para Pendle. Ela está andando de lá nessa região dos $3 e pouco, tá? Outra moeda importante, pessoal, que a gente não pode deixar de comentar também, tá? NIR. NIR tá legal esse gráfico da NIR não, viu, meus amigos? Por enquanto, ela tá se segurando aqui no suporte dos $3, mas se romper para baixo os $3, aí, os próximos suportes estão lá na região dos 2,68, 2,70, tá? Então, cuidado aí, porque a NIR não está numa situação fácil, tá? SUI, meus amigos, o gráfico da SUI não tá tendo jeito, tá? Parece que ela vai voltar a testar a região dos 2,80, que é a região do alvo ali, da bandeira de baixo, que ela rompeu algumas semanas atrás para baixo. Outra moeda importante aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal. Chainlink, tá? Moeda aí muito relevante, o pessoal gosta dela. Olhando no gráfico nos últimos dias, ela parecia estar muito promissora, né? Parecia ter rompido para baixo, para cima, uma cunha descendente, que é um padrão que normalmente indica alta, mas, meus amigos, ficou difícil aqui, tá? Com esse movimento aqui da Chainlink de retornar muito, eu não sei, tá? Eu tô com receio aqui agora dela acabar formando um topo duplo aqui, tá? A Chainlink, ela sofreu porque a maioria das altcoins sofrem quando o Bitcoin cai, não tem jeito, viu, gente? Bitcoin cai um pouquinho, as altcoins já dão uma derretida enorme. E se a Chainlink romper para baixo a região dos $18, vamos colocar a região dos 17, aí, meus amigos, a coisa fica muito feia, porque aí ela pode formar um topo duplo com alvo lá nos 11,50, tá? Por enquanto ainda não rompeu, mas fiquem de olho, porque isso daqui, meus amigos, não tá brincadeira, tá? Isso aqui tá realmente muito perigoso. No mais, irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de domingo, uma excelente semana, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!